Chamo agora ao palco Gabriel Coimbra, Grupo VIP, Head of South Europe Sales and Country Manager Portugal da IDC, que nos irá falar sobre as principais tendências do mercado e como a Gen AI irá transformar os departamentos financeiros das organizações. Bem-vindo, Gabriel. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje, nesse dia fantástico, e queria desde já dar os parabéns e agradecer a Solvos pela realização desse evento, que acho que é um evento muito relevante, principalmente para quem trabalha no departamento financeiro, mas não só, e por isso é um prazer estar aqui e partilhar algum do nosso research. Não sei se todos conhecem a IDC, mas a IDC é uma empresa de research. O nosso fundador teve a visão de criar a primeira empresa de research na área da tecnologia, há 60 anos atrás, em 1964, do lado do MIT. O nosso fundador criou essa empresa, que hoje são 1.300 analistas, que basicamente o que fazem é falam com os principais players da indústria, quer sejam fornecedores de tecnologia, como a Solvos, com startups, reguladores, grandes players, e quem compra tecnologia, e basicamente o que fazem é identificam as principais tendências tecnológicas e depois analisam como é que essas tendências têm vindo a mudar e a influenciar o negócio das organizações e as funções dentro das organizações. E nós temos uma área de research que foca só naquilo que são as transformações no setor financeiro, e é um pouco isso que eu pretendo hoje partilhar. Eu iniciei a minha carreira na IDC como analista, fui analista durante 10 anos, mas já não sou analista e, portanto, o que eu trago aqui hoje é, sobretudo, research dos nossos analistas. Eu, para além de ser responsável pelo escritório em Portugal, também sou responsável pelo sul da Europa, Espanha, Itália. Também sou investidor e advisor em algumas empresas tecnológicas, em alguns venture capitals ligados à tecnologia, data and AI, blockchain e outras áreas. E, portanto, é sempre um prazer poder partilhar temas relacionados com a tecnologia. E só para fazer um rápido enquadramento, eu tenho 10, 15 minutos e, portanto, eu vou tentar ser muito sucinto. Nós vamos disponibilizar uma apresentação mais longa, com mais informação sobre aquilo que nós vemos como sendo os principais use cases que estão a transformar o setor financeiro. Mas queria só colocar em perspectiva aquilo que tem sido a evolução da tecnologia nos últimos anos. E nós falamos daquilo que foi a primeira plataforma, os mainframes, segunda plataforma, PCs, terceira plataforma com mobilidade, a cloud. Mas a verdade é que essa aceleração tem sido cada vez maior. E talvez isso seja o mais relevante, vermos a quantidade de novas tecnologias que surgiram nos últimos 5, 6 anos e que aceleraram nos últimos anos e que nós acreditamos que vão acelerar ainda muito mais nos próximos anos. O que foi, tivemos um empurrão da pandemia e vimos claramente nos últimos 2 anos uma série de novos temas, o Gen AI, vamos falar sobre isso, mas uma série de outras tecnologias que de fato têm vindo a forçar as organizações a responderem àquilo que é a procura dos governos, como foi referido há pouco, e a procura dos consumidores. E é nesse contexto que eu trago aqui aquilo que é a nossa visão para aquela buzzword que eu penso que tivemos durante 6, 7, 8 anos a falar de transformação digital, e não é tanto a digitalização das vossas organizações, que já fazemos mais de 50 anos, mas é sobretudo como é que o digital veio criar novos modelos de negócio, como é que veio criar disrupção nas nossas operações e na forma como trabalhamos. E nós vimos nesses últimos anos as organizações experimentarem aquilo que era novos modelos de negócio, a transformarem os seus canais de comunicação com clientes, e nos últimos anos, e principalmente com a pandemia, vimos que as organizações não só aumentavam cada vez mais o investimento naquilo que é tecnologia que permita, de facto, criar disrupção ao nível de negócio, mas começaram a se preocupar em ter retorno concreto com o investimento que faziam em tecnologia. Mas nós acreditamos que estamos a passar essa fase e faço parte, obviamente, também do nosso trabalho trazer as várias buzzwords, mas a buzzword da transformação digital, eu diria que já deixou de ser uma buzzword, já passou, e entramos numa fase em que as organizações mais sofisticadas, mais maduras,
estão, de fato, a incorporar o digital na sua estratégia de negócio. E não é tanto ter uma estratégia de transformação digital ou digital, mas é incluir o digital na estratégia de negócio numa economia que é cada vez mais digital. E a Solvus falava exatamente sobre isso, sobre essa mudança de paradigma daquilo que era a visão mais tradicional de responder àquilo que são as necessidades de compliance, de tax compliance, para um novo mundo em que nós estamos online, onde os modelos de negócios passaram para ser modelos as a service, online, always on, o que nos obriga, obviamente, a repensar as operações numa perspectiva financeira e nos obriga, de fato, a repensar aquilo que é a função do departamento financeiro nesse novo contexto. E esse novo contexto que nós chamamos de Digital First, AI First, obviamente varia muito de setor para setor. Varia muito de setor para setor, porque há setores, de fato, mais sofisticados, principalmente os setores ligados ao B2C, setores como as telecomunicações, entretenimento, gaming, o próprio setor financeiro, que obviamente já tem grande parte do seu revenue, e se nós olharmos aqui embaixo, nós medimos aquilo que é a sofisticação digital, sobretudo com aquilo que é a percentagem do negócio, ou seja, a percentagem das receitas das organizações que vem do digital, canais digitais e produtos e serviços digitais. E os restantes setores, e aqui obviamente representamos uma média dos vários setores, há organizações em setores menos sofisticados que estão já muito à frente, mas estão a fazer esse caminho e estão a acelerar nesse processo de transformação digital. E é nesse contexto que nós vemos, e principalmente naquilo que tem a ver com o tax compliance e a necessidade do departamento financeiro ser mais proativo naquilo que é o reporting e na capacidade de compliance, tem muito a ver com aquilo que são os novos modelos de negócio. Ou seja, aquilo que não só são os canais digitais, mas sobretudo os novos modelos de subscrição, pay-per-use, que cada vez mais vemos, não só nos setores mais sofisticados, mas também em setores mais tradicionais, como a indústria. Vemos já uma série de exemplos de modelos mais sofisticados de negócio utilizando o digital. Para além dos novos canais, para além dos novos modelos, nós também temos visto cada vez mais as organizações tradicionais a criarem assets digitais e a monetizarem esses assets digitais ou assets conectados ou ativos conectados, produtos e serviços conectados. Pensarmos no nosso carro, que hoje está conectado, acaba por ser, de certa forma, também um ativo digital de alguma forma. E eu gosto muito desse exemplo, que é o exemplo da Lego. Se calhar aqui muitos também que têm a minha idade, se calhar já têm filhos com 15, 20 anos, quando íamos comprar Legos para os nossos filhos, comprávamos na Toys R Us. Hoje já não conseguimos comprar Lego na Toys R Us. Obviamente a Lego ainda continua a ter lojas físicas, mas o digital, o canal digital é cada vez mais relevante. Não só o canal digital é mais relevante, como também a Lego lançou novos modelos de subscrição e não só lançou novos modelos de negócio com base em subscrição, mas também conseguiu transformar os seus ativos físicos em digitais e entrar no setor dos mídias, no setor do gaming. E, no fundo, isso aqui traz um novo paradigma, um novo desafio, mas também uma nova oportunidade para o setor financeiro, que é como é que eu vou fazer o tracking de todo essa receita constante e online da minha organização. E, portanto, esse é o grande desafio, mas a grande oportunidade. E, portanto, essa era a minha primeira mensagem, a transformação que nós vemos. A minha segunda mensagem tem a ver como é que o CEO, portanto, os vossos responsáveis máximos, como é que o CEO hoje está a olhar para o tema do digital. E basicamente aqui trago os resultados do nosso último survey, onde nós vemos que há aqui um conjunto de temas que têm vindo a ser destacados nos últimos anos. Um deles tem a ver com a tecnologia, que nos últimos 5 ou 6 anos entrou na agenda do CEO. Na pandemia, de fato, subiu para primeiro lugar e hoje continua no topo. Há uma preocupação com o crescimento da organização, mas a tecnologia continua lá como uma das principais preocupações. Depois temos aqui alguma visão daquilo que é a perspectiva, quer na Europa, América do Norte, Ásia. Obviamente, a tecnologia, talvez aqui na Europa, estejamos um pouco atrás da América do Norte naquilo que é a preocupação de como é que a tecnologia pode criar novos modelos de negócio, mas aparece aqui em quinto lugar. E
e talvez o mais relevante é olharmos os resultados dessa pergunta, onde questionamos concretamente qual é a percentagem do negócio que hoje vem do digital. Canais digitais, produtos e serviços conectados, ou assets digitais, 34% hoje, mas a perspectiva é que em 5 anos, quase 50% do negócio venha do digital. E aqui, de fato, aqui temos, obviamente, uma oportunidade de conseguir criar novos revenue streams, mas também temos aqui um desafio de conseguir gerir esse revenue stream cada vez mais digital. Partilho aqui também um pouco aquilo que é um desafio que nós vemos nas organizações como um todo e também no setor financeiro, que é conseguirem ter, e vamos ter 2 painéis hoje onde vamos falar um pouco sobre que competências é que são necessárias no departamento financeiro para conseguirmos também liderar e garantir que o nosso departamento consegue responder de uma forma rápida e ágil a essa evolução que as organizações estão a ter. Tem muito a ver com a questão de ter skills digitais, e há aqui um gap que é percepcionado pelos CEOs, e esse gap, no fundo, acaba por ser hoje uma das principais preocupações dos CEOs para conseguirem, de fato, acelerar a capacidade de criar novas fontes de receita e inovar no mercado utilizando o digital. Aqui mais 2 ou 3 notas em relação ao tema das competências digitais, ao tema aqui do AI, que aparece hoje como uma das áreas, não no topo, mas já começa a aparecer como uma das competências que o próprio CEO considera fundamental para as organizações, e é um pouco sobre isso que eu gostaria de terminar a minha apresentação, era falar um pouco sobre o AI, como é que nós vemos essa buzzword que todos nós temos, que nós todos vimos e temos experimentado, o Generative AI e o AI, como é que nós vemos esse tema influenciar o departamento financeiro. Aqui só uma nota, de fato, a dizer que há uma percepção que ainda não é uma área crítica, mas há uma percepção, não é uma área crítica, não é uma competência que esteja no topo em termos do CEO, mas olhando para toda a organização, os CEOs de fato consideram que há uma necessidade na organização como um todo de ter competências na área do AI, e é nesse contexto que eu queria terminar a partilhar essa nossa visão de como é que as organizações podem, de fato, criar valor com o AI. Portanto, o AI não é um fim em si, deve, obviamente, ajudar as organizações a criarem valor. E a criarem valor aqui em três perspectivas. Numa perspectiva mais a curto prazo, que tem a ver com a capacidade de aumentar a produtividade da organização, portanto, fazer as mesmas tarefas da mesma forma, mas mais rápido. E depois, nós acreditamos que a médio prazo nós vamos ver uma transformação mais daquilo que é a transformação da própria função. Ou seja, acreditamos que a 3, 4 anos a própria função financeira e outras vão mudar, de fato, vão ser transformadas utilizando o Generative AI, e depois mais a longo prazo, estamos aqui a falar de 5, 6, 7 anos, dependendo das indústrias, de fato, acreditamos que o Generative AI vai transformar, vai criar disrupção no próprio conceito do modelo de negócio dos vários setores. E essa é a nossa, digamos, a nossa framework, com alguns dos aspectos que são fundamentais para as organizações conseguirem criar esse valor ou criar esse impacto positivo no negócio utilizando o Generative AI. E agora, concretamente em relação ao departamento financeiro, como é que nós vemos o impacto do Generative AI no departamento financeiro? Como referi há pouco, a curto prazo acreditamos que não vai haver, sobretudo, uma mudança ao nível daquilo que é a capacidade de sermos mais rápidos, utilizando o ChatGPT, o Copilot e outras soluções para conseguirmos fazer aquilo que fazemos mais rápido. Mas nós acreditamos que fornecedores como a Solvos vão cada vez mais também incorporar soluções de AI, Generative AI, nas suas plataformas, de forma a realmente transformar o departamento financeiro e outros. Acreditamos claramente que a área de IT, a área de Customer Service, a área de vendas vai ser, se calhar, são os departamentos com maior impacto a curto prazo, mas o setor financeiro também aparece a curto e médio prazo, e partilho aqui, esse talvez seja o slide mais relevante para quem trabalhe no departamento financeiro, que é, de fato,
quais é que são as áreas, ou quais é que são os use cases concretos que nós acreditamos que vão transformar o departamento financeiro, quer ao nível da gestão das despesas, quer ao nível da gestão do cash flow. E, portanto, aqui nas várias áreas nós temos mais de 30 use cases que hoje já estamos a ver a ser utilizados por organizações em todo o mundo. E o que eu vou fazer, porque eu só tenho mais 10 segundos, vou depois partilhar um deck com cerca de mais 20, 25 slides, que basicamente apresenta em detalhe aqueles use cases atrás, explicar exatamente qual é o use case, que tipo de dados que é necessário, com exemplos concretos e depois com algumas métricas e uma análise daquilo que é o risco atual e aquilo que é a complexidade hoje em dia para conseguirmos implementar essas soluções. Portanto, vamos partilhar isso depois do evento. A Solves vai partilhar essa apresentação. Queria terminar com duas notas. Uma, em relação à importância das organizações terem um roadmap. O vosso departamento financeiro pensar qual é a nossa visão mais a médio e longo prazo, ou seja, como é que nós vamos, de fato, transformar o nosso departamento a médio e longo prazo, mas depois também perceber que são use cases que hoje não são possíveis e, portanto, eu tenho que ter aqui 2 ou 3 horizontes de use cases que possam ser feitos de uma forma progressiva. Não se esquecer também, e para terminar, 2 notas, não se esquecer que o Generative AI é uma componente do AI, ou seja, nós acreditamos que é uma buzzword hoje, vamos obviamente ver resultados se calhar daqui a 2, 3 anos, e é um mercado que está a crescer 78%, mas se olharmos toda a outra área da AI tem muito mais impacto e também continua a crescer quase 30% ao ano. Portanto, não ignorarem outras áreas, o machine learning, o deep learning e outras áreas de AI. E, para terminar, e acho que é o mais relevante, independentemente do AI, do Generative AI, o mais importante na minha perspectiva é, de fato, as organizações conseguirem ter os dados corretos, quer sejam dados estruturados, e obviamente o departamento financeiro tem esse foco nos dados estruturados, mas cada vez mais dados não estruturados, relacionados com legislação e outra informação, e essa é, digamos assim, a parte mais importante, é terem esses dados organizados para conseguirem tirar valor com AI ou sem o AI. Muito obrigado e tenham um bom dia. Obrigado. Muito obrigada, Gabriel.